Boa noite a todos que estamos aqui, encarnados, desencarnados, vocês que estão via Instagram. Vamos ter mais uma Evangelho Terapia. Já tendo como um lembrete aqui para vocês, quem está passando por atendimento fraterno, né, passar ali na recepção para poder marcar. Nossos atendimentos fraternos que nós temos acontecem na segunda-feira e também ao sábado. Também nós estamos fazendo a campanha Quatro Patas, né, de assistência social no centro, e qualquer trabalhador ou também que se parar na recepção vai estar te dando as informações. Pessoas que têm interesse para poder também estar fazendo algumas contribuições aqui conosco, também passa na recepção para saber como fazer essas doações, tá bom? Nós temos a livraria que está ali aberta, tem vários livros para poder também estar ajudando aqui na obra da casa. E temos os estudos online que acontecem nas terça-feira, também temos na quarta, quinta-feira também, e aos domingos. Se você quiser estar querendo participar de algum estudo da casa, na recepção também vai estar te dando essa informação. Você pode dar o nome e você pode estar colocando nos grupos de estudos. Também temos Encontro da Juventude, que é quinzenal, aqui aos domingos, 9h30 da manhã. As palestras nossas acontecem aos sábados, às 17 horas, e temos vibração a partir das 3h30, tá bom? E é isso. Hoje nós vamos ter o Evangelho Terapia com a nossa amiga Graça, que vai falar do capítulo 5, item 26 a 28, e também o Livro dos Espíritos, as questões 62 e 63. Então, para nós estarmos mais harmonizados, vou fazer uma leitura do Minuto de Sabedoria do Pastorino, capítulo 71, que diz: o mundo está cheio de luz divina. Procure percebê-la e sentir em si as irradiações benéficas que se derramam sobre todas as criaturas, aproveitando ao máximo o conforto que isso lhe trará ao espírito. Olhe tudo com os olhos de bondade e alegria. Busque descobrir a luz que brilha dentro de você e dentro de todas as criaturas, embora muitas vezes esteja lá recoberta por grossas camadas de defeito. Então é com essa leitura que eu convido a todos para levar o pensamento, fechar os nossos olhos, quem desejar, rogar ao nosso Mestre Jesus que nos ilumine, nos abençoe nessa noite maravilhosa de hoje, a toda a espiritualidade amiga que aqui estão, que faça com que esse trabalho aconteça da melhor forma possível. A irmã Sheila, que conduz essa casa grandiosamente, com amor, Pai, tranquilidade. Abençoe, Senhor Deus, a nossa amiga Graça, que vai fazer essa Evangelho Terapia, intuindo nas palavras, no seu bom fazer. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, só organizando aqui as minhas consultas, né? Os pontos das minhas consultas. Mais uma vez, boa noite, bem-vindo a todos os presentes, a quem está nos acompanhando hoje através da nossa live no Instagram. Hoje nós iremos tratar do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, mas um tema muito interessante,
a partir do item 26. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. E para a gente poder começar nosso evangelho de hoje, a gente primeiro tem que ter um entendimento do que são essas provas voluntárias, né? E o que são esses silícios. As provas voluntárias foram aquelas provas que durante a nossa estadia no plano espiritual, no nosso plano reencarnatório, nós nos propusemos a passar, ou seja, nós pedimos, nós imploramos para passar por elas, as provas voluntárias. E o que são esses silícios? É uma palavra que era muito usada na Idade Média, principalmente, e aos nossos dias atuais não é comum. Então, para a gente entender o que é o silício, é uma forma de penitência, de autoflagelo. Começando com uma pergunta muito importante no item 26. Perguntais se é permitido abrandar a vossas próprias penas. Essa questão leva a esta. É permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado de o retirar? Aquele que está doente de chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Não é porque nós estamos passando por provas, né, que nós devemos, na verdade, cruzar os braços para o sofrimento, porque as provas são necessárias, mas se passarmos por ela com fé e com resignação, buscando melhorar, não nos cabe somente o sofrimento. Passar pelas provas com resignação é passar com fé, que apesar de passar por determinada aflição, por determinado sofrimento, a nossa evolução será garantida. Continuando, um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Então, até a questão das provas que nós escolhemos, como a prova da beleza, a prova da feiura, a prova da riqueza, a prova da pobreza, a prova da saúde. Muitas das vezes nos deparamos com situações que nos afligem, como por exemplo enfermidades físicas, e a gente, no nosso coração, a gente tem aquele questionamento, por que, né? Que a gente passa por determinada situação. E não deve ser esse a nossa posição diante as nossas aflições, mas ter a fé e perseverança em superar cada uma. E nisso o modo médio consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que eles não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem sucedido, mas não um desleixo que seria preguiça, mas virtude. Olha que interessante ele fala aqui, que não seja um desleixo. Não é porque nós estamos passando por determinada situação de aflição que a gente vai cruzar os braços e não vai tentar melhorar. Porque isso vai ser encarado como preguiça e não como uma virtude. Então essa questão conduz naturalmente a outra, uma vez que Jesus diz: bem-aventurados os aflitos. A meta é procurar aflições, agravando as provas por sofrimento voluntário. Você já imaginou, a gente já veio com algumas provas que nos foi autorizada pela espiritualidade, conforme a nossa capacidade para a gente poder superar. E a gente escolher agravar essas provas que nós já nos propusemos a passar conforme a nossa capacidade, que mérito terá nisso? Que mérito terá nesse, entre aspas, autoflagelo em piorar e agravar as nossas provas que nós mesmos escolhemos? Depende. Por que a gente fala que depende? O mérito de, entre aspas, agravar essa prova. Esse agravamento, solicitar mais provas, digamos assim, a espiritualidade, qual é o objetivo? Qual é o sentido disso? Vou dar aqui 2 exemplos. Nós estamos num período
alguma comida, de alguma bebida, de frequentar, por exemplo, algum lugar como penitência, né? E essa, por exemplo, a comida, o jejum. Algumas pessoas fazem um jejum físico, não comem durante algumas horas do dia. Que benefício trará esse jejum? Qual é o produto que vai gerar isso? Porque você vai estar privando o seu próprio corpo daquilo que Deus nos deu como energia, que é o alimento, em benefício de quem? Em benefício de quem? Essa minha privação, essa minha abstenção, vai auxiliar o meu irmão em quem? Ou será somente benefício próprio, visando a penitência, que, na minha concepção, eu estarei me penitenciando e por isso eu teria algum proveito futuro? Então é isso que ele mostra, que ele nos questiona. Há mérito em procurar agravar as próprias aflições? Depende. Se você agravar as suas próprias provas e as suas próprias aflições, mas se isso for em benefício do próprio, há mérito. Mas se for somente em benefício próprio, você está só autoflagelando o seu próprio corpo. E nisso não há mérito. Há aqui uma grande distinção a se fazer para nós pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus nos envia e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesadas. Aceitá-las sem lamentação e com fé é tudo que nos pede. Então a gente já vem com as nossas provas determinadas na nossa encarnação e que, por sinal, já é extremamente difícil passar por elas com êxito. Muitas das vezes nós não conseguimos. E a gente, por algum outro objetivo, ainda quer agravar mais, se penitenciar mais. Qual é o objetivo disso? E aqui ele fala, como eu comentei no jejum: não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusei, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. Então, sempre que a gente possa pensar em fazer um sacrifício em forma de penitência, a gente tem que entender primeiramente qual o objetivo, qual o benefício que trará após essas minhas ações praticadas. Se for somente benefício pessoal, não há mérito. Mas se a minha penitência trouxer minimamente o bem ao meu irmão, aquele que está próximo de mim, aí sim, há mérito. Outra coisa, ele continua, é o sofrimento que se põe para alívio do próximo. Olha que bonito. O sofrimento que se impõe a si mesmo com o objetivo de aliviar o sofrimento do próximo. Que tipo de sofrimento é esse? Vou dar aqui um exemplo. Uma família humilde, às vezes uma mãe solteira, que passa por dificuldades financeiras, com restrição até de alimentos do seu próprio lar. E ela ganha uma doação de alimentos, mas o alimento não é suficiente para alimentá-la e alimentar os seus filhos. E ela abstém-se do alimento, ela faz um jejum físico, mediante o benefício em alimentar os próprios filhos. Há mérito nesse sofrimento? Porque ela vê o benefício e doa aquele amor aos filhos. Então há sim o mérito. Agora, por exemplo, aquela pessoa que faz o jejum se abstém-se de uma bebida alcoólica. Que mérito há nisso? Sendo que o único beneficiado em abster-se de tal bebida, abster-se de todas as consequências que o consumo do álcool nos traz,
o benefício será só a si mesmo? Nenhum. E é esse sacrifício que é realmente analisado, digamos assim, e bem aceito por Deus, quando o nosso sacrifício é em prol do benefício do próximo. E olha que bonito que ele fala aqui. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir amansar de oferta, levar a consolação. Vós que manchais vossas mãos delicadas cuidando de um doente que não é senão vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso silício, o seu verdadeiro sacrifício e a sua verdadeira bênção. Porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração, não adormeceste no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas os fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Então, quando você tira de si, e aquilo sim é um sacrifício, mas doação ou benefício ao seu irmão, há muito mérito nisso. E aqui ele continua: mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual é a vossa utilidade na terra? A gente vive hoje numa humanidade muito adoecida moralmente, digamos assim. E quando a gente se apercebe disso e a gente tem a atitude de se isolar, porque a gente muitas das vezes não quer se deixar contaminar pelas coisas do mundo, não se deixar influenciar, que mérito há em minha força de vontade, em viver a meio a todas essas situações e eu não me deixar entregar? Qual é o meu sacrifício? É como, por exemplo, eu não quero comer doce durante um bom período de tempo, mas é muito simples, eu não vou comprar, porque se eu não ver, eu não vou ter a vontade de comer o doce. Que mérito há nisso? Onde é que eu vou estar exercendo o meu poder de decisão, a minha força de vontade? Onde é que eu vou estar praticando as leis morais que Deus nos ensinou? Se eu me abstenho, porque se eu me isolar é mais fácil. Eu não vou ter que, por exemplo, escolher fazer ou não fazer algo. Então, quando a gente se abstém de determinadas situações, não há total mérito nisso. E quando a gente fala de se isolar, aí você me pergunta: mas Graça, hoje eu tenho uma concepção diferente da minha vida, eu evito sim frequentar tais ambientes, estar na presença de algumas pessoas que hoje não são modelo para mim, não são modelos a ser seguido, não são pessoas que têm as mesmas questões morais que eu estou tentando construir. Então, eu não vou me abster disso. Não é disso que fala o Evangelho. Porque nós temos sim o nosso livre-arbítrio de escolher e decidir todas as nossas ações. Mas que nós estejamos, de certa forma, inseridos no meio. Porque até quando nós estamos inseridos, por mais que nós não tenhamos essas decisões que ao nosso bem seja equivocada, nós seremos instrumentos do trabalho do bem, como exemplo, como auxílio, como amparo e como consolo. Quantas vezes nós conhecemos, às vezes, até pessoas da nossa própria família que vivem em um ambiente altamente influenciado pelo alcoolismo? Eu vou escolher me isolar dessas pessoas porque eu não quero ser influenciado por tais atitudes? Mas que mérito há nisso se eu não vou ser um instrumento de auxílio, de amparo, de estar ali, de poder ser uma mão amiga, uma mão que vai ser estendida para o auxílio quando a pessoa, por exemplo, aceitar ajuda, se eu me isolar dessas pessoas? Quando se fala de se abster, é mesmo estar inserido, você ter o poder de decisão das suas próprias escolhas. Isso é o livre-arbítrio. Isso é exercer verdadeiramente o livre-arbítrio.
comentei para vocês. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual é a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertai do combate? Se quereis isso, aplicai-o sobre a vossa alma e não sobre o vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai o vosso amor próprio. Resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro silício, cuja ferida vos serão contadas, porque elas atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Que a nossa abstenção seja contra nós mesmos, contra os nossos próprios vícios. Porque a gente sempre fala muito das virtudes, né? Que a gente quer ter. Mas pouco falamos dos vícios que nós queremos deixar. E quando a gente fala de vício, a gente refere-se muito a, por exemplo, o uso de álcool, o uso de substâncias ilícitas. Mas esse não é os maiores vícios que nos afligem. O maior vício que nos aflige é o vício do orgulho, do egoísmo, da vaidade. O vício de não ter o olhar de amor, o olhar de ver o meu irmão passando por um momento difícil e ter em minhas mãos a oportunidade, seja ela material, seja ela moral, de alguma forma auxiliá-lo. De termos hoje o nosso coração insensível à dor do nosso irmão. São esses vícios que nós temos que combater diariamente. E por que eu falo diariamente? Porque nós muitas das vezes não nos apercebemos que nós os praticamos. E é um exercício de vigilância. Jesus nos ensinou que a gente tem que vigiar e orar. Por que o vigiar? Para a gente ter sempre o cuidado de podar as nossas más tendências, podar os nossos vícios. Porque nós ainda somos espíritos ainda muito imperfeitos. Qual é a nossa meta? Ser o espírito tão puro como foi Jesus, porque Jesus nada mais é do que o Filho amado de Deus, mas o modelo e guia que Ele colocou aqui na Terra, o modelo a ser seguido para a gente alcançar a perfeição e se aproximar cada vez mais de Deus. Ele não nos pede bens materiais, Ele não nos pede, como aqui fala, sacrifícios inúteis. Ele pede que o nosso sacrifício seja o verdadeiro, o sacrifício do nosso coração. No item 27, ele fala: deve-se porter as provas do próximo quando se pode ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-lo seguir o seu curso. O que é que ele fala nessa pergunta? Se todos nós temos provas que nós viemos aqui para cumprir, para nos redimir dos erros do passado, será por isso que eu não vou, por exemplo, ajudar o meu irmão que está em dificuldade, porque eu tenho entendimento que é necessário que ele passe por aquela prova e que se eu, de alguma forma, auxiliá-lo, eu estaria atrasando o seu processo de evolução? Faz sentido isso? Não. Vamos explicar por que isso não faz sentido. Dissemos e repetimos frequentemente que estáis sobre esta terra de respiração para arrematar vossas provas e que tudo aquilo que vos sucede é uma consequência de vossas existências anteriores. O ônus da dívida que tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário deter, porém, porque poderiam ter consequências funestas. Alguns pensam que desde o momento que se está sobre a terra para expiar, é preciso que as provas tenham seu curso. Todas as provas são necessárias para o melhoramento do nosso próprio espírito. Assim como o diamante é retirado da natureza bruto e o joalheiro ele vai lapidar aquele diamante, assim somos nós, que
precisamos ser lapidados. Mas esse processo de lapidação do nosso espírito de melhoramento, ele não precisa ser por todo doloroso. O maior ensinamento que Jesus nos ensinou foi a lei de amor e de caridade. E onde é que estaria escrita esta lei, praticada nos nossos dias, se eu não pudesse auxiliar o meu irmão em aliviar, por pouco que seja, as suas aflições e as suas dores? Não seria ir contra a própria lei de Deus? Eu acreditar que eu não posso auxiliar o meu irmão porque é necessário que ele passe por todas as provas e que eu estaria interferindo no seu processo de evolução? Se eu conseguisse concluir esta linha de raciocínio, eu estaria negando a própria lei de Deus, a lei de amor e de caridade. E existe lei maior do que essa, que é a lei que deve reger as nossas vidas todos os dias, em todos os momentos. Sempre que nós tivermos dúvidas em qual situação, quais serão as nossas atitudes, a gente tem uma maneira de comparar, uma maneira de nos guiar. As minhas ações estão voltadas para a prática do bem, do amor e da caridade? Se sim, eu estou no caminho correto. Se não, eu preciso recalcular a rota. Percebam que a lei de Deus é uma lei muito clara, muito específica, e às vezes a gente se perde na nossa vida procurando atalhos, procurando desculpas, e está ali, na nossa frente. Nosso modelo guia, a vida de Jesus, foi somente praticar o amor e a caridade. Já imaginou quando aquela mulher adúltera foi jogada aos pés de Jesus? Ela cometeu um pecado. Ela se transviou dos seus objetivos da sua encarnação. Ela falhou. Então ela deveria o quê? Sofrer as penas do erro dela. E Jesus, em um ato de amor e de caridade, ele auxiliou aquela irmã. Ele nos disse: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Porque não significa que nós estejamos vivendo aqui as nossas provas, que nós não possamos auxiliar uns aos outros. Porque Deus nos fez para viver em humanidade. Muito diferente do reino animal, como tem animais que vivem isolados por toda a sua vida, só se unem no momento de reprodução e depois se isolam novamente. Não. Ele criou o ser humano para viver junto, um ao lado do outro, um estendendo a mão para o outro, para auxiliar no processo de evolução. Nós estamos no mesmo planeta, a grosso modo nós estamos no mesmo barco. Se a gente quer viver num planeta melhor, num mundo de regeneração, alcançar um mundo perfeito, nós não vamos sozinhos. Nós iremos todos juntos. De que adianta estar aqui participando, por exemplo, de todos os trabalhos da casa, doando meu amor, meu trabalho, se da porta para fora, tudo aquilo que eu vivo aqui dentro, eu não pratico na minha vida, porque aquele meu irmão é necessário que ele passe pelaquela dor, então eu não amerito em auxiliá-lo. Não faz sentido nenhum. Quando a gente começa a raciocinar aquilo que Deus nos apresenta, a gente começa a ter um entendimento muito claro. Não há dúvidas, não há brechas, não há atalhos. O caminho é um só. E aqui ele fala, até gravei aqui: sabeis se sua providência vos escolheu, não como instrumento de suplício, para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação, que deve cicatrizar as feridas que a sua justiça tinha aberto. Olha como é bonito que ele fala aqui, que pode ser um bálsamo de consolação. Que eu não seja mais um a apontar os erros do meu irmão, que eu não seja mais um a agravar o sofrimento do meu irmão, mas que eu seja poder, um instrumento de Deus na vida do meu irmão, para ser o bálsamo, para ser o consolo, para ser o auxílio.
E ainda mais. Vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para abrandar o sofrimento de meu irmão. Quais são os meios? Hoje eu tenho um meio material, eu posso utilizá-lo em benefício a aliviar as dores do meu irmão, que assim eu use. Ah, mas minha situação financeira hoje não é tão boa. Você tem os meios morais de auxiliar, de ser um ouvido amigo, de ser a pessoa que vai levar uma palavra de consolo àquele irmão que está em aflição, que muitas das vezes está tão imerso naquele momento de dor e de sofrimento que ele foge à própria realidade, e que aquele momento que eu puder levar a palavra do Cristo, levar uma palavra de consolo e aliviar aquela dor que há em seu coração, que eu seja esse instrumento. Quando a gente fala da caridade, que foi ensinada por Cristo, nós infelizmente ainda somos extremamente materialistas. Quando nós ouvimos a palavra caridade, a primeira coisa que nós associamos é a caridade material. E essa não é a maior e a principal caridade que nós podemos fazer. Ela é importante sim. Porque nós precisamos de meio para viver e para sobreviver. Mas a maior caridade que nós podemos exercer aos nossos irmãos é a caridade moral. A caridade do não julgamento, principalmente. Às vezes a gente se depara com a situação de analisar a vida das pessoas. Não existe essa pessoa, não conheço esta pessoa que nunca analisou, para não utilizar a palavra julgar, a vida do outro. A gente se depara e entende que aquele outro está passando por um momento de aflição e a gente já julga e pré-julga. Está passando por isso porque fez isso no passado. Esse papel de julgar não é meu. O meu papel qual é? Como ele fala aqui, de ser um bálsamo, de ser o auxílio, de ser o socorro, dentro daquilo que hoje está dentro das minhas possibilidades. Vejamos que minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais força, com paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento. Se não foi me dado como prova também, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Quem sabe não seja para nós a nossa missão, a nossa provação, vencer os nossos próprios vícios, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para poder auxiliar o nosso irmão. Porque a gente tem muito olhar de ver a vida do outro, mas esquecemos da nossa. A gente vê o cisco no olho do nosso irmão, mas por vezes não enxergamos a trave em nossos olhos. Então, será que o auxílio que meu irmão naquele momento precisa não seja a prova que eu precise passar e exercer de praticar o bem, o amor e a caridade? Está vendo quando a gente supera os nossos vícios, o nosso egoísmo, principalmente a nossa vaidade, o nosso orgulho? Por que eu falo orgulho? Tem algo que seja pior do que a gente vencer o nosso orgulho e auxiliar aquele irmão que em algum momento nos ofendeu, nos prejudicou? Porque é muito fácil a gente auxiliar e estender a mão, o auxílio, para um desconhecido. Mas e aquele que me feriu, que já me machucou, que já me prejudicou? Será que não é a minha prova vencer o meu orgulho para poder auxiliá-lo? Será a minha prova deixar de julgá-lo? De vencer o meu egoísmo? Então, muitas das vezes, quando a gente vê as provas dos nossos irmãos, que nós possamos ver também o nosso próprio reflexo. Porque nós enxergamos muitas das vezes no outro aquilo que há em nós.
Os maiores defeitos que muitas das vezes a gente identifica no outro, principalmente naqueles que já nos ofenderam, que não são do nosso agrado, são reflexos daquilo que há em nós mesmos. Então, auxiliar esse irmão que já me ofendeu, que já me prejudicou, é vencer aquilo que há dentro de mim, que precisa ser lapidado, que precisa ser melhorado. E que a gente só se dá conta depois que passa pela prova, depois que vence ela. Porque nós ainda somos muito cegos em relação a nós mesmos. Que nós tenhamos esse olhar interior para nós, para os nossos vícios. E como eu falei, os maiores vícios a serem vencidos são os vícios morais. Ele continua: ajudai-vos sempre, pois em vossas provas respectivas e não vos considerei jamais instrumentos de tortura. Eu não estou aqui para agravar a prova do meu irmão, que se eu não puder auxiliá-lo, que eu não seja instrumento de maior tortura em sua vida. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, sobretudo ao espírita, porque o espírita, melhor que todos os outros, deve entender a extensão infinita da bondade de Deus. A prova maior da bondade de Deus do que a pluralidade das existências, das oportunidades que Ele nos dá, vida após vida, para podermos reparar os nossos erros, em vez de nos decretar penas eternas para os nossos erros? Não. A maior prova de bondade de Deus é a pluralidade das existências. Todas as oportunidades que Ele nos dá, dia após dia, vida após vida, de corrigir os nossos erros e de nos tornarmos espíritos melhores. Porque nós estamos nessa encarnação, nesta matéria, mas é um período passageiro transitório. O que vai permanecer é aquilo que está escrito em meu espírito. Toda aquela bagagem, toda aquela lapidação que eu fiz em meu espírito. Qual é a bagagem que eu vou carregar no meu espírito? Serão de virtudes ou de vícios? E é uma luta dia após dia a vencermos a nós mesmos. O espírita deve pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento, que qualquer coisa que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça terá seu curso. E a justiça aqui não são as penas eternas, como a gente acreditava durante muito tempo, mas a reparação dos nossos próprios erros, as consequências das nossas próprias atitudes. Então ele fala aqui, resumamos assim: estai todos na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis empregar todo o vosso esforço para abrandar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Há um resumo melhor do que esse? Nenhum. Como tinha nas leis mosaicas, a gente tinha 10 mandamentos a ser cumpridos. Jesus veio, facilitou a nossa vida e só deu praticamente um ensinamento: o amor. Se a gente entender o verdadeiro e real sentido do amor, a gente vai conseguir aplicar em todas as áreas da nossa vida. É fácil? Não. É extremamente difícil. Mas é um exercício diário, é um exercício de perseverança e principalmente de decisão. Porque muitas das vezes a gente terceiriza as nossas próprias escolhas e atitudes. Eu fiz uma resposta, disse uma mal palavra, mas foi porque outrem me ofendeu. Eu não auxiliei aquele meu colega no trabalho porque ele já me prejudicou outras vezes. As minhas ações não falam sobre os outros, falam sobre mim. Nós só seremos julgados e analisados pelas nossas próprias ações. E que então nós tenhamos a responsabilidade e o poder de decisão de escolher sempre o melhor, de escolher sempre seguir a lei de amor e de caridade que Jesus nos ensinou. No item 28, ele vem tratar de um assunto que, enquanto eu estava estudando o Evangelho, eu achei muito delicado e bem sensível,
de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim da vida? Está em minhas mãos o poder de decidir quanto alguém vai viver? Por quanto tempo outra pessoa vai viver? Não. Essa decisão não está em minhas mãos. Essa decisão está em Deus. Porque quando a gente vem para a Terra, que a gente reencarna, que a gente aceita o nosso contratozinho de encarnação, que a gente implorou por todas as provas que nós iríamos passar, principalmente as provas de doença que afligem o corpo. Essas provas nós também pedimos para mortificar a matéria e para poder reajustar erros e que por vezes no passado eu usei a minha matéria de forma errada. Então o processo de adoecimento é também um processo de reajuste e de reparo aos meus próprios erros. Nenhum sofrimento, nenhuma situação que nós iremos passar em nossa vida será em vão. Tudo é permissão de Deus e consequência das nossas próprias escolhas e das nossas próprias atitudes. Então ele fala aqui: ninguém pode dizer com certeza que a última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões. E quando fala ciência, sou uma pessoa extremamente curiosa. E eu fui pesquisar, porque eu não trabalho na área da saúde. Então, muitos fatos médicos eu não tenho conhecimento. Mas ele fala aqui da ciência. A ciência jamais se enganou. Vou dar um exemplo aqui para vocês. 4 exemplos. Um policial americano, Gary Duckberg, ficou em coma por mais de 7 anos e meio. E ele acordou do coma. Se a família tivesse tido a escolha de cessar aquele sofrimento, que para ele era um período necessário para expiar as suas provas, os seus erros. O ferroviário polonês entrou em coma em 1988 e acordou em 2007. Ele acordou. Um jogador de futebol holandês que entrou em colapso durante uma partida e acordou por mais de 1 ano depois. Um rapaz que ficou em coma por quase 1 ano após um acidente de caminhão. Dentre vários e vários outros casos que eu vi, e me trouxe a análise de uma coisa. A gente tem entendimento que nós somos um espírito, hoje detentores de um corpo físico material. O nosso espírito é eterno. Então, o que é que está em sofrimento? Em uma situação dessa, por exemplo, que ele fala aqui, de apressar-lhe o fim para cessar o sofrimento. O sofrimento é do espírito ou é da matéria? É da matéria. Porque, um exemplo, enquanto uma pessoa ela está no leito de hospital, está acamada, aquele período é necessário para que seu espírito passe pelo refazimento necessário, pelo processo de reavaliar as suas próprias atitudes, de recuperar o seu espírito, para ele poder ir mais fortificado quando for necessário o seu desencargo para o plano espiritual. Nós temos data para vir e data para voltar. E este tempo pré-determinado, ele não é à toa. Nada em nossa vida é à toa. O acaso não existe. Então, aquele processo daquele corpo físico em estar, muitas das vezes, em estado vegetativo, não ter comunicação com o mundo exterior, o que está sofrendo, entre aspas, é o corpo físico. Mas aquele período é um período necessário de refazimento e de fortalecimento para aquele espírito. E se eu interrompo aquele período, eu vou estar muito mais prejudicando aquele meu irmão que precisa daquele tempo do que auxiliando. Eu vou estar muito mais vezes aumentando o seu sofrimento. Por quê? Na questão que nós vamos tratar hoje, no livro
princípio vital reside em algum agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Uma palavra é efeito e causa. É uma coisa e outra. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. E esse agente, sem a matéria, não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente, e ele dará vida a todos os seres que absorvem e assimilam. E essa matéria que ele nos traz é uma matéria chamada fluido vital. É a nossa bateria no celular. Esse fluido vital é que vai determinar o período que nós passaremos aqui encarnados na matéria. E quando ela acaba, esse fluido vital acaba, essa bateria acaba, é que nós iremos para o processo de desencarne, de mudança, de mal e cura para o plano espiritual. E quando há uma abreviação daquilo que aos nossos olhos, ao nosso entendimento limitado, é um sofrimento, e a gente cessa a vida daquele nosso irmão que está em um processo vegetativo, por exemplo, naquele corpo que mesmo inerte, mesmo sem nenhuma comunicação, mesmo que ao meu ver seja só uma matéria como este púlpito, naquele corpo há um fluido vital. E é esse fluido vital que nos dá a vida. É essa bateria que nos dá o tempo de vida que a gente vai ter. E quando a gente cessa a vida daquela pessoa, a gente cessa a matéria, a existência da matéria. A gente não acaba aquele fluido vital que há ainda naquele corpo, aquela energia que ainda há naquele corpo. Então, aquilo que aos nossos olhos vai ser um alívio do sofrimento, nós teremos provocado no nosso irmão um sofrimento ainda maior, porque nós iremos provocar a separação repentina de um corpo que ainda há sentidos, porque os sentidos estão no nosso espírito, no nosso pensamento. Então nós iremos produzir muito mais sofrimento, porque aquele corpo que foi mortificado na matéria ainda está ligado ao espírito que há fluido vital e que não vai conseguir se desconectar tão facilmente daquele corpo. Por mais que haja o auxílio da espiritualidade, amiga, que nos acompanha nesse processo, a gente tem que cumprir o tempo determinado do fluido deposital que nos foi confiado durante esta existência. Então, este poder de decidir o tempo ou de cessar o sofrimento que é alheio aos nossos entendimentos não é nosso. Então, hoje, meus irmãos, a gente fica na nossa memória o nosso maior ensinamento. Qual é o maior sacrifício que é olhado de bom grado aos olhos de Deus? É o sacrifício que eu faço em benefício do meu próprio irmão. Inclusive, por exemplo, no momento desse, em que a minha dor ainda é sacrifício em ver, por exemplo, um familiar meu naquela situação e eu respeitar a vontade e os desígnios de Deus para aquele espírito. Eu suportar a minha dor com resignação. Tem um texto do Emmanuel que eu acho que é o que maior exemplifica o que o Evangelho de hoje quer nos dizer sobre o verdadeiro sacrifício. Porque o sacrifício, nesse sentido que o Evangelho nos faz hoje, é para abreviar as nossas próprias penas, né? Porque a gente imagina o quê? Eu vou me sacrificar mais, eu vou me limpar com o cara lá de cima mais cedo. Não vai não. Mas é triste. Eu vou ler aqui o texto para vocês. Não vou ler todo não, só o trecho que é o que é para a gente ir embora com essa reflexão na cabeça. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, as nossas próprias provas que nós mesmos escolhemos, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra ao serviço do próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre, em todo momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem,
porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais da nossa causa. Se nós queremos oferecer um sacrifício agradável a Deus, que o nosso sacrifício seja o trabalho do bem, o trabalho do amor e da caridade. E é isso que eu quero, que todo mundo vá para casa hoje e que leve essa reflexão para a sua vida. Porque quando a gente começa a ter esse olhar do que é realmente importante, a gente passa a ter um olhar diferente sobre as nossas próprias dores e sobre as dores dos nossos irmãos. Muito obrigada. Agraciados com esse belíssimo evangelho nessa noite, convido a todos para fazer a nossa prece final. Fechemos nossos olhos, que venham querer, erguemos nosso pensamento ao alto, a toda espiritualidade amiga que aqui estão, ao nosso irmão maior, a Deus, essa energia suprema que nos envolve constantemente, que possamos estar sentindo todo esse amor, toda essa forma bendita de nos envolver, que possamos estar sempre aprendendo a amar o nosso irmão, a também prestar atenção nas pequenas situações da nossa vida, do dia a dia, que possamos estar perdoando mais, que possamos estar tendo mais paciência, também sendo caridoso com todos aqueles que necessitam tanto. Deus de infinita bondade, Jesus, irmão maior, nos ilumina, nos abençoe nessa volta para casa e a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos nos dirigir agora para o passe, quem está aqui presencial, e também vamos deixar o passe virtual para você que está aí nos assistindo. Muito obrigado.